Sim, e aí? Em que pé está o seu projeto? Aproveitando que está você aqui, deixa eu tentar te ajudar. Eu tô tentando desenvolver, né? Já tá agora ampliaram para domingo, fazendo aí. Mas eu e Pedro. Sim, vai fazer em dupla, né? E vai ser É, sobre a cartografia? a importância dos mapas temáticos na compreensão dos fenômenos. Uau! Esse negócio aí. Na verdade, é porque para geografia é bastante utilizado, né? Para vários campos de pesquisa na geografia, como levantamento de dados na área de densidade demográfica, né? No censo mesmo já é feito, né? Boa parte no IBGE Sim. faz São com mapas aqueles, temáticos. são aqueles mapas, tipo, o que aparece com a estatística, com o que eles Sim, encontraram? vamos falar sobre a importância deles para a compreensão do que é pesquisado, né? Entendeu? Sim. Vocês conseguiram desenvolver o problema, os objetivos? Estamos ainda iniciando, praticamente, porque Ah. Quer falar? Quer perguntar? Quer que eu tente te ajudar? sim, a gente está conversando bastante para tirar as dúvidas. Eu, como minha primeira vez que faço um trabalho desse tipo, eu estou ainda observando mais Pedro, mas sempre buscando uma ideia, né, um gancho para poder a gente ver como Sim, a gente vai sim. desenvolver. Ah, é que Pedro já fez TCC em Química, né? É, Mas deve ter sido bem diferente, porque na área de exatas é bem diferente. assim, ele falou, mas Geralmente não pelo menos tem uma elaboração escrita, não, mas ele tem mais noção, né? tem. Acaba Eu tendo já um fiz pouquinho outros, a mais gente de já fez noção. os trabalhos até aqui do próprio curso, assim, mais, melhor desenvolvido, né? Mas só que aí agora é diferente, que a gente tem que pesquisar e bastante ter uma referência maior, né? Eu E, trabalho assim, é, base de artigo, já fizemos alguns aí, mas não sim, foi o desenvolvimento próprio, né, assim, de um projeto. sim, do TCC, né? É, É normal, né? Porque, na verdade, esse TCC, ele é o início da pesquisa, né? Ele começa no final da graduação, porque é quando, assim, o mundo acadêmico entende que a gente está mais ou menos preparado para ter essa iniciação à pesquisa, né? De uma forma mais ampla. Então, por isso que ele é nessa fase. E geralmente é uma fase mais complexa da graduação, porque exige um mergulho mais profundo, né? Um estudo mais profundo e compreender assim a importância dessa organização do projeto. É importante, é muito importante, porque quando você começar a escrever, você vai estar mais organizado, mais preparado, entendeu? Você fica mais focado. O projeto, ele é um planejamento da pesquisa, então ele te ajuda a centrar, entendeu? A focar, não perder o foco na pesquisa. Isso é muito importante, porque na hora que começa a escrever capítulo de monografia ou artigo, exige mais ainda, que exige a elaboração de eu acho um pesquisar, pouco, de ler, de essa, compreender e de escrever, né? essa São várias organização elaborações que mentais. para quem nunca fez é um pouco complicado, né? Assim, essa organização desse método científico, você botar tudo certinho, Sim, certinho, né? Passo a passo. Mas... eu sei que é. Já passei por isso. Todo mundo endoida no TCC, Você é agora Júlio. especialista Ninguém. nisso. Não, assim, hoje eu tô prática, né? Mas assim, eu também passei esse momento aí de desespero, né? De botar a mão na cabeça e dizer, meu Deus, eu vou perder meu curso todo agora. Aí, Acontece com todos os estudantes. não tem pra onde correr, Mas licenciatura é barril mesmo. Você não tem pra tem onde que correr, fazer. não. Agora, o bom é que a gente realmente mergulha e quando você sai, você está um pouquinho preparado para novos desafios, entendeu? Chegou mais alguém aqui. LP Ramos. Quem é LP Ramos? Espelho. Ah, tá. Ah, é Ramos, igual você, Ramos, né? Mas vocês conseguiram pelo menos elaborar o problema e os objetivos?
acho que a base vai ser para a dificuldade em se utilizar essa a questão dos mapas temáticos, entendeu? Porque principalmente no ensino, ele ainda é pouco culturalmente, ainda não tem aquela desenvolvimento no ensino desde o ensino básico, a familiarização com os mapas temáticos. Isso aí dificulta, né, o acesso à aprendizagem da cartografia Tudo. temática. Até a visão espacial. É isso. Aí vai ser a base é essa. Mas tem que construir mesmo uma pergunta. Por quê? Porque é importante, porque a pergunta de pesquisa, que é o problema, que chama problema, é um ponto de partida, entendeu? É um problema mesmo. E é um ponto de partida para tudo. Tudo que você vai fazer na pesquisa, tudo é para responder essa questão. Então, ela acaba sendo o eixo central e inicial para desenvolver as outras coisas. Você desenvolve os objetivos a partir das respostas que você precisa ter para o problema, entendeu? Então, vocês encontraram esse tema observando esse contexto da educação básica, que você percebeu que não não utiliza muito os mapas, é isso? Tínhamos feito um estudo que tinha sido até na matéria de cartografia temática sobre isso, entendeu? Sobre essa dificuldade. A gente pegou, é interessante. É interessante mesmo. O porquê da falta de familiarização da maioria dos estudantes dos primeiros anos do ensino fundamental, né, até o ensino médio. Poucos têm né, é isso mesmo. É difícil mesmo. Você sabe que eu sou, por exemplo, o mapa normal de andar na cidade, não sei o que lá. Eu só aprendi depois que eu comecei a andar de moto. Eu não sabia. Meu irmão falava assim, bota aí, vê aí como é que eu vou chegar em tal lugar. Eu digo, não tenho noção. 300 metros é o quê? Não tenho noção aqui, esse negócio aqui, daqui a pouco tem uma direita aí. Daqui a pouco quando? Olha aí no mapa, me dê aí uma noção, não sei dizer. Quando eu comecei a andar de moto, que eu comecei a ter noção, e aí eu também fiz o exercício. Botar no mapa e vou naquele lugar que eu já sei onde é, e vou olhar aqui e vou tendo noção, sabe? Daquele desenho para ter aquela visão na cabeça. Conseguir se localizar no espaço. Porque é complexo. É complexo. Toda vez que eu viajo, eu geralmente pego logo o mapa ali quando você chega no aeroporto, tem alguma coisa de turismo, né? E para ter noção assim dos lugares. Eu levo anotado porque eu pesquiso daqui, né? Na internet. Oi, Pedro. Boa noite, bem-vindo. Mas Júlio está falando do trabalho de vocês, que vocês querem focar no mapa mesmo, né? Nas representações, né? Eu estou falando a ele que eu acho realmente importante. Tá sem áudio. O áudio não está saindo, não. Está desligado. Está sem áudio. Acione o áudio aí. Tudo que ele falou é o que a gente está tendo dificuldade. Não, eu perguntei a ele se vocês tinham conseguido escrever mesmo o problema, os objetivos, se queria ajuda, se queria falar um pouco sobre isso e tal. Não, acho que dá para levar. Estão fazendo, dá para tentar fazer um pouco. Sim. Todo sabido, muito bem. Muito bem, é isso mesmo. Então, vocês perceberam, agora só assim para eu ter noção, vocês perceberam que no ensino básico não se utiliza muito as representações do mapa. É isso? A gente percebe que os veículos de comunicação, né, estratégia de guerra, campanha política, tudo isso usa. Sim. Mas para o público em geral, né, o público que está aprendendo, não é muito utilizado, os alunos não compreendem. Uma prova disso é o próprio Enem, exame, né? Ensino médio, no qual os estudantes do ensino público eles têm dificuldade de interpretar esses gráficos, esses mapas, né? Sim, é verdade. É verdade, eu concordo. É uma boa problemática. Isso aí é bacana para botar na justificativa. Para botar na introdução, tipo, porque na introdução você descreve um pouco, né, o contexto.
Ainda tem outro detalhe, tem um agravante que é os cortes em partido, né? Não precisa, eles, né, explicam que não há necessidade do estudante ter a criticidade, ele só tem que ouvir. Uhum. Então, os cortes em partido vêm para isso. E o mal matemático, ele ajuda bastante, né? Você Aham. identificar os problemas na sociedade por Sim, aquele. sim. Então, vai agregar ao senso crítico, né? E a visão global das questões da sociedade, né? Uma visão mais ampla, na verdade, assim. É verdade. Isso é interessante para você escrever na introdução, na justificativa. Ele tem uma relevância social, porque na justificativa vai pedir as relevâncias, né? Social, acadêmica, científica, né? Que é acadêmica. Você e profissional. É interessante justificar que vai ampliar o senso crítico, a visão de mundo, a compreensão de outras questões, da estrutura da sociedade. É massa isso aí, dá para justificar legal. Cadê Fica o bom, povo? gostei. Hum? Cadê o povo? Cadê o É, povo? Não sei, eu botei 19h30, porque naquele dia eu botei 19 horas e a galera não chegou, né? Aí eu falei assim, vou botar logo 19h30, e acho que dá acho para que todo mundo. ele falou que a internet dela tá dando pane, vai e Tá volta. ruim. É, acontece, né? Esse período aí, principalmente Acontece, agora né? que Ainda mais é, tá chovendo esse assim, período de né? tempestade aí que tá tendo aí. Calianda, eu não sei, essa que falou que ia entrar, não sei. Ela vai entrar, está entrando, ela e Elisa. Ah, tá. Ah, sim, eu respondi a Lisa, ela mandou as perguntas, mas depois ela falou que mudou até o tema e tal. É, não tem que Mudou mudar muito não, tudo, porque tá resolveu aqui falar para de outra domingo, coisa. tá tudo aqui até domingo para agilizar. Ai, não sei ainda. Cansado. Eu deixei. Vocês estão fazendo com base no modelo da professora que está lá, não tá? Sim, O sim, a gente modelo pegou. que está lá no sistema Nós já está. pegamos. Nós pegamos. É, eu tô vendo aqui que vai ser interessante acompanhar isso aí, porque para mim vai ser a primeira vez, né, que faço esse trabalho científico aí, não tinha nem noção Uhum. de como era, né? A Leandra chegou. É, Ela não botou o modelo lá, não. Eu peguei um Assim, modelo à parte e fiz. modelo de projeto, eu baixei o do que estava lá. não, mas o pessoal falou que já Não, tinha lá. Você não viu, não, Vi? Ela falou não. que quem falou foi Não, Lisa, não, que já tinha mandado. peraí. Deixa eu ver se... Projeto de pesquisa. Boa noite, gente. Boa noite, Eu, tudo bem? Vou bem, e vocês? Mais ou Bem, menos. Mais ou menos bem bem. também. Mais ou menos, né, Júlio? Nada está 100% bem. Tá mais ou menos. Demorei, não tava conseguindo, a internet aqui tá meio ruim. Aham. Tá, tem ficado instável esses dias a internet em vários lugares. Ô, Júlio, eu Ó, peguei um modelo de projeto, eu baixei aqui para até para abrir com vocês, para dar uma olhada, não. no Dois. AVA. Mandou pro grupo? Você mandou pro grupo? Não, Vi. Espera aí que eu mando aqui no web. Para Júlio, Júlio bota no grupo. Mas estava lá, tá lá no AVA, tá lá no AVA. Eu tô abrindo aqui de novo o Não AVA tinha, para não. Quando eu poder. comecei a fazer, Aham. isso é recente. Quando eu comecei a fazer, não Ah, tinha. você começou antes, né? Colocaram recentemente. Tá certo. Eu baixei aqui para a gente ver, porque já está mais organizadinho.
Deixa eu abrir aqui o WhatsApp que eu vou te mandar. Acho que chegou mais alguém aqui. Ai, meu Deus, não. E aí, já fizeram um projeto? Estamos, como diz, ainda no início dessa projeção desse projeto aí. Nós estamos projetando o projeto. Luta, viu? É luta, mas consegue, viu? Vocês chegam lá. Todo mundo consegue. É luta mesmo, é desespero, a gente coloca a mão na cabeça e tal, mas chega lá. Pelo menos eles prorrogaram, né? Até o dia 30, né? Domingo. Isso. Pior foi o relatório de estágio que o professor mandou o prazo de 20, acho que nem era 24 horas, né, Pedro? De 24 horas para a gente fazer um relatório de estágio. É mole? Agora? E eu acho que eu nem dormi nesse dia. Isso, no quinto semestre. Sim. Foi. Relatório de estágio teórico só, né? Uhum. É difícil. Eu vou compartilhar aqui a tela do modelo que eu peguei lá que a professora postou, o modelo do projeto. Eu mandei no seu WhatsApp, viu, Pedro? Aí você compartilha para quem não viu. Se o pessoal não viu, mas está lá na disciplina de vocês. Aí aqui é o pré-textual, né? Capa, folha de rosto, sumário, são chamados de pré-textuais, que vem antes do texto escrito. E aí no sumário ela já coloca aqui o que é que precisa ter no projeto, né? Que é a introdução, uma delimitação do tema, objetivo, justificativa, formulário do problema. Só achei diferente isso, formulário do problema. Hipóteses, se tiverem hipóteses, né? Formulação do problema. Revisão bibliográfica, a fundamentação teórica, e foi até uma coisa que Lisa me perguntou, gente, de como encontrar a fundamentação teórica. E aí eu acho que é importante vocês, eu não sei se eu cheguei a falar com vocês no outro encontro, pesquisar os artigos na Cielo e os artigos no Google Acadêmico e na base de dados da própria UNEB vocês podem pesquisar trabalhos de monografia, de pesquisa. E aí, o que é que a gente faz para encontrar a fundamentação teórica? Para encontrar os teóricos do tema, quando a gente está fazendo projeto, porque quando você começar no TCC1, o orientador ele vai te direcionar alguns teóricos também. Mas aqui, para encontrar os teóricos, a bibliografia do tema para vocês, é importante botar o tema de vocês como palavras-chave na pesquisa. Aí você vai encontrar artigos. Aí nos artigos você pega 5 ou 6 artigos que tem o seu tema. E aí você vai olhar nas referências, entendeu? Você olha o tema, pesquisar artigo na Cielo, você já Isso tem. que eu tô fazendo. Já né? Pronto. Sempre eu olho no Cielo, Google Acadêmico ou nos repositórios das faculdades, né? Que pode ser no da CAPES também, vai aparecer vários tipos de trabalho com tema. Coloca como palavra-chave o que está no tema de vocês. E aí, ele vai aparecer uma lista. Aí, na hora, você dá uma lida só no resumo, para ver se tem a ver mesmo com o que você quer falar. E vai nas referências. Você vai ver que vão ter 2, 3 teóricos que vão estar nas referências de todos os trabalhos que têm o mesmo tema. Sempre tem, no mínimo, um teórico que está que fala daquele tema sempre. E que todo mundo referencia. A gente chama de teórico base. Aí, aquele teórico, você procura artigos dele, ou algum texto dele que vai estar citado lá, livro, texto, você procura a base do texto dele. Se você não achar nenhum texto dele, você lê o artigo, vê as citações dele, porque agora não tem como pegar livro, né? Porque senão pegaria livro na biblioteca também. E aí você pega 2, 3 artigos, porque para o projeto de pesquisa agora, você pode citar no mínimo de três autores, entendeu?
Aí vocês já vão ter autores de metodologia para citar, né? Que é esses que estão aí, que ela disponibiliza na disciplina, Marconi Lacatos, ela colocou aqui, Minayo, os textos que ela coloca, esse mesmo já cita para a fundamentação da metodologia. E do tema específico, é nessa pesquisa que encontra. Aquele que for base, tiver em todos, você traz. Inclusive, se você vê que o artigo é muito bom e fala e tem coisas para agregar, você pode utilizar ele também. Ou monografia, ou até pesquisas, né, mais densas, assim, dissertação e tudo. É porque dissertação eu acho muito denso para vocês lerem agora. Artigo é mais simples, é mais objetivo, é mais direto, né? É um número menor de páginas, porque vocês vão precisar ler vários, né? No projeto agora, acho que além de se achar três tá bom para escrever, né? Porque você vai mais ver a referência e como ele aborda cada tema. Você vai precisar ter mais leituras para a escrita do TCC, né? Para a escrita do projeto, é mais para conhecer a fundamentação teórica do seu tema, que foi delimitado por você, né? Tá, e aí aqui segue também metodologia, cronograma e referências, e aí ela vai trazendo uma descrição aqui, que é bem interessante, né? Resumida, assim, dos tópicos. Então, primeiro a introdução. A introdução é o que será escrito, né? Ou seja, quando a gente lê a introdução de um artigo ou de uma monografia, a gente vai compreender o que é que aquele artigo, aquela monografia está dizendo, o que é que ele traz de conteúdo, né? Então, a introdução significa o que está escrito. E aí eu deixei marcadinho aqui de vermelho assim, inicie dizendo qual é o seu objeto de estudo, o seu tema, tipo o de Pedro, que é a importância de que mesmo? Os mapas temáticos para a compreensão dos fenômenos geográficos. Uau, vou até escrever, que toda hora eu vou perguntar se vou escrever. Mapas temáticos. Para a compreensão dos fenômenos geográficos. Vai dar pano pra manga isso, viu? Chegou mais alguém, deixa eu ver se eu preciso. Deixa eu abrir aqui a tela. A Leandra caiu e voltou, Lisa. Deixa eu tirar aqui. Eu saí da tela que eu estou compartilhando ou estou na tela? Vocês estão Agora vendo não a tela? não está na tela. Não, tá não. Tá. E agora, tá? Não. Pra gente tá aberto o exemplo do texto, do artigo. Pronto, é isso mesmo. Não é o modelo do projeto de pesquisa. É. Pronto. Aí você deve trazer seu tema, então. Esse estudo aborda sobre mapas temáticos para a compreensão dos fenômenos geográficos. É um tema que precisa ser discutido, principalmente no ensino da geografia, na educação básica, pois ele contribui para o desenvolvimento de várias habilidades no sujeito, entendeu? Uma descrição. Você vai falar um pouco desse seu objeto, o que é que ele representa, o que é que ele é em si. E aí você traz a gênese do problema, o contexto do problema, né? Que aí você vai dizer, você percebeu que não é abordado no ensino básico de uma forma... não. Percebe-se que no ensino, que na educação básica, o ensino dos mapas temáticos não são abordados como deveriam, não são aprofundados, o que vai trazer limitação em relação à compreensão de questões amplas da sociedade. E aí, porque o seu problema vai envolver isso. Você já fez a pergunta? Mapas temáticos para compreensão. Como para a compreensão dos fenômenos geográficos. Deixa eu pensar um problema. Como
quais as contribuições dos mapas temáticos, quais as contribuições do estudo dos mapas temáticos para a compreensão dos fenômenos geográficos? Pode ser um problema, entendeu? Pode ser uma questão problema. Uhum. Então, aí você pode dizer, e aí você vai descrevendo aqui, tipo assim, né? Essa compreensão vai ampliar as possibilidades. Esse estudo, o foco nesse estudo vai ampliar as possibilidades de compreensão, desenvolvimento de algumas habilidades, né, do senso crítico, de questões que relacionam a cidade, contexto da sociedade, né, as regiões. Aí pode trazer uma descrição assim, entendeu? E aí na introdução com isso você vai desenvolvendo as relações que envolvem o seu problema, ou seja, o contexto do que você quer investigar, né? Que é o contexto, é o ensino na escola, na educação básica, que não há, e aí você também traz essa outra contribuição que Pedro falou, que também a mídia não aborda. No entanto, para construir as reportagens, para construir planos políticos, planos de governo, ele é utilizado, né, amplamente, mas para a sociedade em geral, para os sujeitos sociais em geral, ele não é tão abordado desde a educação básica, né, o que deixa a educação num prejuízo. Então, esse estudo vai contribuir para os objetivos educacionais, né? Aí pode até falar da base, né? A base, e aí pode ser até na justificativa depois, a base nacional comum, né? Que está tão discutida agora e sendo implementada, ela é pautada nas questões como é o nome? Das competências, né? No desenvolvimento das competências. Então, esse ensino, por exemplo, contribuiria para o que a base traz, que é o desenvolvimento de competências, né? Nesse sentido e tal. Então, isso pode ser, assim, discutido no texto da introdução e também citado na justificativa, quando você vai falar qual a contribuição dele, né? Você vai descrever isso na justificativa. A delimitação do tema pode ficar na introdução, sempre fica na introdução, geralmente fica na introdução, né? Que aí você vai dizer o foco central, né? Que vai delimitar mais e vai fechar com a questão problema. A questão problema fica dentro dessa delimitação do tema. Fica dentro dessa delimitação do tema. Significa selecionar alguns aspectos do problema, informe como você irá circunscrever o tema, objeto de estudo, tópico específico, queira pesquisar, a área jurídica, esse modelo e até o slide dela, ela fala muito de área jurídica, que não é o caso de vocês. Provavelmente ela já tinha usado, né? Aí vocês, em vez de pensar na área jurídica, pensa mesmo no contexto da licenciatura em geografia, né? E isso aqui Oi, pode falar. Osimara, então, nesse caso, a delimitação do tema, esse tópico não tem. Vai ser só a introdução, né? Isso. Ele pode vir, eu acho que ele deve vir. Aqui ela botou que ele pode vir dentro da introdução. Ele deve vir, porque você vai falando da introdução, do contexto, né? O ensino da geografia na educação básica, né? Precisa ser ampliado, O ensino, principalmente, aí vai delimitando, principalmente nas questões que relacionam com os mapas temáticos. Aqui eu estou dando um exemplo, porque foi um tema que Pedro colocou aí, tá? Certo. Com os mapas temáticos, e a importância dele e tal, e aí você vai delimitar nesse sentido, foca-se, né, mapas temáticos para a compreensão dos fenômenos geográficos, né, para a ampliação da compreensão do fenômeno geográfico, a importância de um aprofundamento e do estudo dos mapas temáticos. E aí, para tanto, elaborou-se o seguinte problema. O seguinte problema, a pergunta, né? Ela está dentro dessa limitação. Né? Foi um exemplo que eu dei. Quais contribuições o estudo dos mapas temáticos
pode trazer para a compreensão dos fenômenos geográficos. Pode ser um problema, entendeu? E aí vai dentro dessa parte. E é uma continuidade, eu é uma achei que, finalização da introdução, é uma finalização. Pode falar, Cabe. Eu achei que, tipo, essas perguntas, essas questões que a gente iria levantar dentro da problematização do problema, ou formulação do problema. Eu vi que ela botou aquela coisa ali de formulação do problema, mas ele geralmente vem na introdução, quando você está finalizando essa delimitação. E aí você já cita os objetivos, entendeu? Deixa eu abrir. Eu vou abrir aqui minha... E aqui é um projeto. No caso dessa introdução, você vai ter o quê? 4 parágrafos no máximo, 3 parágrafos, 4 com essa delimitação do tema. Se vocês quiserem, também vocês podem botar a delimitação do tema separadinho. Mas geralmente ele já vem dentro como um parágrafo final, entendeu? Ou quase final. E aí dentro da própria introdução você coloca objetivos. No projeto, ele pode vir todo separado. Deixa eu achar um projeto que eu tenho aqui, vou mostrar para vocês. Eu vou abrir. O objetivo, ele sempre vem após o problema, que o problema está dentro dessa delimitação do tema, certo? Por quê? Qual é a lógica de funcionamento? O problema é a pergunta de partida. É a pergunta base, fundamental. A base que dela você vai construir, pesquisar, e vai argumentar para responder essa pergunta. Tudo que você faz é para responder essa pergunta. O objetivo também você constrói depois que você consegue escrever a pergunta. E se a gente for essa pergunta de Pedro, que eu coloquei aqui, com um exemplo, vou escrever aqui, que vai ser mais fácil, já que vocês estão... Deixa eu botar azul. Eu, na verdade, eu estou fazendo na ordem que ela colocou no cronograma. Sim. Será que é errado? Não, ela colocou... Parece que no cronograma a formulação do problema, acho que vem depois de objetivo, se eu não me engano. Desse exemplo aí, né? Uhum. Mas você consegue escrever objetivo sem ter escrito o problema? É isso, por isso que eu achei estranho ela ter colocado no cronograma objetivos depois. Ou antes. Compreensão dos fenômenos geográficos. Por exemplo, um exemplo. Aí fazer um exemplo. Ó, botei o acento no E, no O. Será? Aí, se aqui for um problema, geralmente, depois do problema é que você consegue escrever o restante. Toda pesquisa é assim. O problema é a base central, é a pergunta central. E depois dele, as outras coisas vêm para responder a ele. O objetivo lá na frente, quando vocês estiverem escrevendo o TCC, eles vão ser os tópicos do artigo ou os capítulos da monografia, entendeu? Porque você traz no problema já as suas categorias teóricas que vocês vão trabalhar, que são os mapas temáticos, por exemplo. Pedro vai pesquisar os artigos que ele vai ler para ver a fundamentação teórica de quem discute isso. A categoria que ele tem aqui é mapa temático e compreensão de fenômenos geográficos. Entendeu? Uhum. E ele vai relacionar uma coisa com outra. São 2 categorias teóricas. No objetivo, você geralmente vai fazer o objetivo, um objetivo focando, cada objetivo foca em uma categoria teórica que está no problema. Que aí depois você vai discutir isso no texto. Entendeu? Aí, para fazer os objetivos, tem várias listas de verbos, de objetivos na internet, várias listas.
que você pode ver verbos e ir adequando da melhor forma para aqui, mas eu vou elaborar um aqui, só para a gente vendo como exemplo, né? Assim, pensando como exemplo, exercitando esse pensamento mesmo. Quais contribuições do estudo de mapas temáticos para a compreensão dos fenômenos geográficos? Deixa eu ver vou botar um objetivo. Geral, tem que ter o geral, né? Depois os específicos. Pelo menos. Geralmente um geral e 2 específicos. Compreender. Mapas temáticos. Ele vai vir. Uma coisa vai estar relacionada à outra, entendeu? Certo. Compreensão, vou botar reticências, que é o restante da lei. Aí aqui como se fosse o geral. O geral está bem parecido, o geral geralmente é bem parecido com o problema. Essa segunda parte aqui você repete, né? Para a compreensão, só que é sem interrogação, porque aqui você bota um verbo de ação e você está escrevendo desse jeito. Deixa eu tirar a marcação aqui. Pronto. Aí aqui seria um objetivo geral e aqui 2 específicos para a gente pensar aqui como fazer essa elaboração. Compreender a importância dos estudos, deixa eu ver, verbos, né? Identificar, por exemplo. Desenvolvidas no estudo de mapas temáticos. Um segundo, por exemplo. Deixa eu ver um segundo agora. É agora um dos fenômenos geográficos para descrever as contribuições do estudo dos mapas para o entendimento. Vou botar assim, para ficar um pouquinho diferente. O entendimento. Gente, no ômega. Eu digito errado isso aqui. Assim, tudo no Aí só um exemplo, né, gente, de como é a construção. Então, a primeira coisa que você faz é realmente o problema, para você ter noção. Vai aparecer ali o que é que você quer saber, o que é que você quer descobrir, o que é que você pensa que você entendeu que não tem, por exemplo. Porque geralmente tipo assim, você descobre uma falha, um vazio, uma coisa que você vai preencher com o seu estudo, entendeu? Um vácuo que você vai preencher com o seu estudo. Então, os mapas temáticos, Pedro falou assim, ele é muito utilizado para várias coisas, né? Na dimensão política, na dimensão econômica, em várias outras dimensões da sociedade, administrativas da sociedade, né? Só que na educação básica ele não é aprofundado, não é muito estudado para a população em geral. E aí a gente pode até pensar assim, para a educação pública, por exemplo, mas ele é muito utilizado em outras como é que eu poderia dizer? Para separar a população. Uma população de baixa renda, que seria da educação pública, ele não é muito ensinado, não se foca. Mas, como ele é muito utilizado por políticos e por outras classes sociais, então, são essas outras classes que acessam muito esse mapa, mas ele é importante. Por quê? Porque ele vai ampliar essa compreensão dos fenômenos geográficos. Então, ele identificou isso. Então, ele olhou para a situação e percebeu que tem alguma coisa que falta, né? Então, disso que falta,
ele quer descobrir essas contribuições para poder justificar no texto dele que é importante esse estudo. É importante esse estudo, principalmente na educação básica, de você vir desenvolvendo essas habilidades e essas competências, dessa compreensão e visão de mundo desde a educação básica. E aí aí pensou esse problema que eu estou falando aqui, né? Dando como exemplo as contribuições desse estudo. Aí, para ter um objetivo geral, eu gosto desse verbo compreender, porque ele traz uma visão mais ampla, porque o objetivo geral, ele traz uma visão mais ampla das coisas, sabe? Do que o específico, ele é bem específico mesmo, e geralmente ele foca uma categoria teórica, as categorias teóricas que estão ali postas no problema, que são categorias que vocês vão ter que estudar. Essas categorias teóricas, eu marquei aqui de amarelo, também são as palavras-chave que vocês vão pesquisar os artigos, porque vocês precisam de artigos que tragam contribuições para esse aprofundamento. Então, pega essas palavras-chave aí que eu marquei de amarelo, frase praticamente, né? E procura no Cielo e na base da... Se procurar na CAPES, vai aparecer mais estudos, né? De várias universidades, mas pode ser no da própria UNEB. Procura lá, repositório da UNEB, eu acho que é Saber Aberto, uma coisa assim, você acha estudos com tema. Você pesquisa com ele. E aí você traz ele de forma mais ampla, no geral, e nos específicos, e vai especificar. Então, pelo menos na monografia de Pedro, vão ter esses 2 capítulos. Um que vai falar do estudo do mapa temático, né? Vai identificar... Dentro desse estudo, vai identificar quais as contribuições dele, né? O que é que ele vai ampliar, qual habilidade ele ajuda a desenvolver, qual competência ele ajuda a desenvolver, né? E depois vai descrever essas contribuições com os fenômenos geográficos, que aí nesse segundo tópico, ou capítulo depois, ele vai falar um pouquinho desses fenômenos geográficos, né? Que é tão amplo. Mas da importância de compreender eles, né? O que são os fenômenos geográficos, né? Que importância tem e tal e tal. Então, por que essas contribuições são importantes? Por que esse estudo aí vai associar uma coisa com a outra? Aí, a partir daqui, é que você vai desenvolvendo as outras coisas. Peraí. Eu não liguei minha tomada, peraí. Ver se vai desligar. Tá, aí ela já botou objetivos aqui embaixo. Eu já fiz aqui, porque ele geralmente está muito associado, está sempre associado ao problema, tá? Aí eu fiz assim só para a gente ir tendo um exemplo dessa elaboração mesmo. O que fazer? Apresentar o objetivo geral e os específicos. Relacionam-se as respostas a serem dadas ao problema formulado, tá vendo? Tá bem resumido com o que eu falei com vocês. Significa enunciar o que será feito. Deve ser explicitado por verbos no infinitivo. Estudar, analisar, questionar, comparar, introduzir, elucidar, explicar. Pode ser também. Aqui foi um exemplo, tá? Aí vocês podem olhar a lista de verbos de objetivo na internet e identificar objetivos que vocês entendam que fica melhor. Quanto mais vocês fizerem essa delimitação, né? E conseguir especificar assim, mais você não perde o foco do trabalho. Não fica perdido, vai te ajudando a encontrar o caminho, tá? Vocês querem falar alguma coisa? É que eu não estou vendo vocês aqui, aí eu não sei. Querem falar alguma coisa? Estão entendendo o que eu estou mostrando aqui nesse exemplo? Quer falar, Pedro? Sim. Sim. Estou entendendo. Tá. Aí a outra etapa é a justificativa. Eu peguei aqui o modelo, tem um slide também, mas eu peguei o modelo que vocês vão seguir, que eu acho que é mais específico, acho que fica melhor, né? Colocar aqui. Dentro esse é o modelo que a professora colocou lá no ambiente, tá certo, gente? Vocês podem seguir essa lógica aqui tranquilamente. O cronograma que você falou é esse que está aqui no modelo, né? Você falou, Kali? Ou é outro? Não, eu falei da formulação do problema. É esse modelo mesmo, que a professora mandou. Tá. Ela deixou disponível lá, né?
É porque você está falando aqui. Aqui tem formulação do problema. Isso, que vem depois da justificativa, ou da justificativa, não é isso que você falou que normalmente vem antes? É. Bem antes, que você vai justificar ele, né? Você vai justificar a escolha dele. Por isso que eu fiquei sem entender por que ela colocou depois, né? Mas eu vou fazer do jeito que você está ali falando. só é alterar ali, porque aqui ela mesmo deixou nessa ordem. Entendi. Essa ordem aqui também E eu é dela. tô com dúvida também no cronograma, mas nós vamos chegar lá, né? Vamos. Então, a justificativa, ela traz as relevâncias, tá? Por que fazer, para que fazer. Demonstrar a relevância do estudo em questão social, jurídica, teórica e prática. Aqui, eu não sei por que ela deixou, porque eu acho que já foi um modelo que ela tinha, essas questões jurídicas, né? Mas geralmente é social, acadêmica, eu vou alterar. Eu vou usar aqui, deixa eu deixar até em amarelo, para saber que é marcação minha. Social, acadêmica, né? Geralmente, e profissional. Porque, assim, acadêmica é a parte teórica, você está estudando para uma profissão, certo? Eu vou fazer uma alteração aqui, como ela deixou. Geralmente é isso aqui, na relevância. Você demonstrar essas relevâncias. Que contribuições a pesquisa trará para a compreensão, a intervenção ou a solução do problema no universo social a que se destina? Né? Então, vamos pensar mais ou menos aqui, não dá para escrever uma justificativa. Geralmente a justificativa tem 3 parágrafos, que é onde você discute a relevância social em um, acadêmica. Tá, às vezes, a acadêmica e profissional podem fundir no mesmo parágrafo, ou só continuar de um para outro. Às vezes funde, tá? Mas o da social é um. Então, por exemplo, aqui dentro do que a gente está pensando como exemplo, que é esse aqui, estudo dos mapas temáticos para a compreensão dos fenômenos geográficos, né? Uma justificativa social, né? Por exemplo, né? O estudo dos mapas temáticos, desde a educação básica, contribuirá para desenvolvimento de habilidades descritas BNCC, Base Nacional Comum Competência com R, descrita na BNCC, a serem vou escrever desenvolvidos na mesma, repetir a palavra, mas aqui depois teria que dar uma olhada para modificar, certo? É só porque a gente está pensando, porque a gente escreve assim mesmo. Quando você está escrevendo, eu estou escrevendo agora, por exemplo, meu projeto de doutorado, mudei um bocado de coisa, a gente vai escrevendo assim, o que vem na mente, depois, por exemplo, 2 palavras no mesmo parágrafo iguais, a gente vai olhar no dicionário de sinônimo e vai pensar outras palavras para não ficarem assim no texto, tá? É um exercício importante também para fazer. Precisa também de ser a serem desenvolvidas nessa fase. Eu vou ter educação básica, né? Nessa fase, vou botar nesse período de escolarização. Aí, saiu nessa. Por exemplo, nesse sentido, irá uma palavra que não seja igual. Não é adicionar, essa palavra não se usa, tá? É só enquanto eu estou pensando aqui. Irá adicionar, irá agregar. Ao estudante. Visão ampla da sociedade.
E as situações postas. Peraí, deixa eu pensar. Como desenvolver. Estudantes. Postas. Vou botar em seu dia a dia, tá? Postas em seu cotidiano, em seu cotidiano. E aí, depois disso, a gente vai pensando e vai ampliando o texto, vai pensando e vai melhorando o texto. Mas o importante é pensar o seguinte, né? O que isso vai contribuir para esse sujeito social, para o desenvolvimento da sociedade como um todo. Então, essa população da educação básica, que os meninos perceberam que não ampliam muito esse estudo, deixa de desenvolver alguns sentidos e algumas compreensões que são importantes, né? Para depois conseguir ler, por exemplo, situações políticas que são impostas, né? Leis que vão sendo implementadas, né? Depois disso e impostas para a sociedade. Então, ele acaba tendo uma visão menor dos problemas sociais também que a gente vive, da resolução ou da não resolução desses problemas para a vida comum, sabe? Então, é uma relevância social, é o desenvolvimento desse sujeito para uma atuação na sociedade, para pelo menos compreender a sociedade como um todo, né? Aí depois, o outro parágrafo já se pensaria numa relevância acadêmica, profissional, né? Por exemplo, para o profissional licenciado em geografia, disseram vocês, o que é que esse estudo das contribuições do mapa temático contribui? Né? Seria um outro parágrafo. Né? Então, esse estudo, esse trabalho, para não ficar igual esse estudo que já está no outro, irá, vou usar trazer, mas é uma palavra também que é bom trocar, irá trazer o entendimento em geografia. Tem questões textuais aqui a respeito do ensino dos mapas temáticos. Dos mapas temáticos para ampliação e desenvolvimento dos estudantes. Não está muito bom não, viu? Não está muito bom não. Não, é porque a gente faz assim, depois tem que ir melhorando o texto, né? Tem que ir melhorando. Mas tem que pensar para vocês o que é que isso vai contribuir. É entender a importância, né? Que você, como professor de geografia, vai ter na educação básica de ensinar sobre isso, visando o desenvolvimento dos seus alunos, dos estudantes, entendeu? Você vai ter esse senso crítico. Porque ele falta, porque muitas vezes o próprio professor de geografia não aprofunda, porque não entende a importância disso para o desenvolvimento do estudante, né? Às vezes o currículo não contribui, a gestão não contribui, mas o professor, quando ele quer, ele sempre introduz aquilo que ele sabe que é importante, que ele entende que é importante. Então, é ampliar esse entendimento mesmo a respeito da importância desse ensino para o desenvolvimento do estudante, por exemplo, né? Seria uma relevância. Isso aqui não está um parágrafo pronto, tá, gente? É só para pensar. Ô Zimara, a gente pode colocar citações também nesses tópicos aí? Todos os tópicos? Olha só, geralmente, introdução não pega citação, nem justificativa. É um texto da sua visão sobre aquilo. E você pode pesquisar na internet também, tipo, nos artigos que você encontrar. Quais justificativas aquelas pessoas trouxeram? Então, é da visão do licenciado em geografia, da visão dele sobre aquele contexto de onde ele tira o problema,
A visão Sei. dele sobre aquele contexto que vem na introdução e na justificativa a visão dele sobre qual contribuição vai trazer. Só que não é uma visão leiga, né, e de senso comum, porque você está fazendo uma análise em cima dos estudos que você já fez. Mas a citação, ela só vem, no caso do projeto, no referencial teórico. Geralmente, no Porque projeto, tiveram alguns ela... artigos Sim. que tem citação na introdução e não sei se nos objetivos. Não, objetivos não. Tem alguns tópicos que tem Na citação, por isso que eu estava meio na metodologia, dúvida. geralmente vem citação na metodologia, porque você justifica, você diz o que é a pesquisa básica, né? A minha pesquisa é de natureza básica, que segundo Marconi Lakatos, é isso, isso e isso. A metodologia que vem citação, e é para aí mesmo, e o referencial teórico. Porque no referencial teórico você vai dizer o que é que aquele referencial vai contribuir. Às vezes você traz uma citação para demonstrar isso. Entendeu? Entendi. Na introdução e na justificativa, não é legal ir. Pode acontecer de ter? Pode. Mas não é legal. É bom ser você mesmo falando. Embora fale na terceira pessoa, não seja você falando na primeira pessoa, mas que seja a sua ideia mesmo, entende? A sua ideia consubstanciada do que você está estudando, do que você está lendo, entendeu? Não é a ideia do senso comum, mas é você falando. Tá, e aí, aqui, geralmente a justificativa, né? Relevância social, uma relevância acadêmica, e a profissional, que às vezes vem entrelaçada aqui na acadêmica, às vezes não. Vem trazendo outras ampliações para o profissional de geografia, que geralmente, no mínimo, a justificativa tem 3 parágrafos, ou 2, não, às vezes tem 2 e 3. Você traz uma relevância em cada parágrafo, ou às vezes funde a acadêmica com a profissional em um. Mas geralmente fica muito grande, né? Se fundir. Aí pode dividir em 2. O ideal é que cada parágrafo tenha pelo menos 5 linhas. Tenha 5 linhas, média de 5 linhas. Põe uma observação, por favor, Osimara. Tipo assim, mais ou menos tantos parágrafos, para a gente poder ficar mais... Certo. E mando pelo aí depois você manda para a gente. Sim, mas tem que levar o estouro, Dedê. Você não arrumou nada. 3 parágrafos. 3 parágrafos é o ideal, tá? Até mais que isso. A introdução também, ela pode vir 3 a 5 parágrafos. Na introdução. Bota tudo colorido. Tá, eu vou botar reticências aqui, porque aí aqui continua a elaboração, né? Trazendo para a área as contribuições, a formulação do problema. Quais questões a serem desenvolvidas? Apresentar as questões específicas, isto é, os problemas a que você pretende responder ou apontar soluções com a pesquisa. É a problematização do tema abordado na pesquisa. É ou são questão ou questões, né, a serem solucionadas. Que questionamentos foram levados acerca do tema? Ao fazer a leitura sobre o assunto tratado, que críticas podem ser feitas ao se examinar a questão? O tempo verbal deve ser preferencialmente o condicional, o futuro do pretérito, porque são conjecturas, revelam dúvidas. Eu acho que aqui, ó, você desenvolve uma questão problema mesmo, que vai estar lá na introdução, e aqui vocês podem colocar questões, várias questões que vieram na cabeça quando vocês estavam pensando sobre isso. Por exemplo, por que não se mais sobre mapas temáticos na educação básica? Uma questão. Outra questão. Por que
A mídia não utiliza para demonstrar as questões, os problemas tratados. Peraí. Mais alguma questão, assim, pensar mais alguma coisa que tenha sido apontada. Não são acessíveis a todos os grupos sociais. Tipo assim, várias questões que vão vindo na mente, até você fechar um problema. Várias questões que vão aparecendo na mente, até você fechar um problema, entendeu? Apresentar as questões específicas, né? Os problemas das questões que você está visualizando. Você vai visualizando aquilo, pensando sobre aquilo, lendo textos sobre aquilo, lendo os artigos e vão vindo várias perguntas, vários. Aí eu acho que aqui pode ser colocado isso, nesse tópico. Sobre as hipóteses, alguma coisa que você entenda como respostas, né? Por exemplo, nessa questão aí dos meninos, por exemplo, uma hipótese pode ser que o estudo não é abordado, vou botar assim, não é abordado, ou talvez aprofundado, para que uma parcela da população compreenda sua condição social e financeira. Também a manutenção dessa condição. Por exemplo, uma hipótese que pode ser levantada diante desse problema que a gente colocou aqui. Pode ser... Deixa eu botar de outro. Pode ser essa questão, porque vai abrir os olhos, porque esse estudo, esse aprofundamento vai fazer com que as pessoas, a gente pode falar assim no popular, abrir os olhos, mas que ela tenha uma visão ampla das questões da sociedade, né? Tem uma visão ampla da categoria política do Brasil e da legislação que é o tempo todo, né, construída para perpetuar uma condição social, né? Uma não ascensão a outro nível financeiro, por exemplo, né? Então, pode ser uma hipóteses levantadas, né, a respeito dessa questão que foi levantada. Entende? Tem alguma hipótese assim que você pense, Pedro ou Júlio, sobre essa questão? Que a gente possa até colocar aqui como exemplo? Vai. Não, pensando aí, se você pensar alguma coisa, a gente adiciona aqui, certo? Porque eu estou fazendo esse exemplo é só para a gente ir percebendo como é que vai sendo a elaboração desses tópicos, sabe? A revisão bibliográfica, que é chamada de fundamentação teórica, né? O que foi escrito sobre o tema. Eu tenho até um mapa mental que eu fiz de uma live, vou mandar por Pedro. Boto lá e Pedro vai passando para vocês. É bem interessante de um professor que orienta também TCC, que fez uma live sobre a fundamentação teórica. O que foi escrito sobre o tema, né?
é o embasamento teórico da sua pesquisa que vai fundamentar. Ou seja, o que eu falei para vocês, você vai pesquisar os artigos ou o repositório da universidade sobre esse tema, buscando com as palavras-chave da sua categoria teórica, e ele vai te dar textos. Aí você lê o resumo e você vê, tá, é isso mesmo que eu quero, acho que ajuda. Aí você lê o texto, depois de perceber se o resumo traz aquilo. E para ver o referencial teórico, você vai nas referências e você compara, tipo, 5, 6 textos, os autores do referencial teórico. Aí você vai ver o título do livro e vai ver vai ter autor que vai se repetir nos artigos. Então você vai ver, não, esse autor, ele é base, todo artigo traz esse autor, né? E aí você vai percebendo a partir disso, o que é que vem sendo discutido naquele tema ali, o que é que vem sendo discutido do ensino de mapas temáticos, por exemplo, né? Aí você pode levantar um histórico desse ensino, né? Quando ele se constitui, a partir dessa leitura, né? Eu vou até botar aqui, ó, verificar os autores utilizados em artigos e monografias encontradas nos repositórios científicos. Pronto. Aí, a partir dessa leitura, é isso mesmo que eu quero, você vai ler o artigo todo, né? Quando você lê, você vai vendo essa leitura, você vai vendo de que forma que esse tema é tratado, de que forma que isso é abordado, né? Qual o histórico do ensino dos mapas temáticos? Sempre foi ensinado? Nunca foi ensinado? A partir de quando foi ensinado? Às vezes, você fazendo esse questionamento na leitura, você vai perceber na leitura que houve uma lei que veio e implementou a importância desse estudo. Não, não houve. Foi a partir de discussões da academia. Não, não foi a partir de discussões da academia, foi a partir de um movimento de educadores da educação básica, né? Você vai ver que aí começou a ser implementado esse ensino e a se perceber a importância dele e a ampliação e o aprofundamento e tal, e você vai perceber isso a partir da leitura desses textos, né? O que é que já vem sendo escrito historicamente, o que é que foi sendo acrescentado, né? Em que pé esse tema está nas discussões acadêmicas, né? O que é que os pesquisadores falam sobre isso? A importância dos artigos é por isso, porque os pesquisadores escrevem artigos, né? Principalmente para as revistas, e eles também são utilizados na escrita dessas pesquisas, porque você vai vendo, sim, foi discutido, vem sendo discutido, e agora está como essa discussão? Está em que pé? Ah, então, ele chegou aqui e disse, elaborou essa importância para isso e isso. E o meu estudo vai acrescentar mais o quê? O meu estudo vai trazer também que, olhando para a Base Nacional Comum, ela diz que aquela competência precisa ser desenvolvida na educação básica. Então, o meu também vai acrescentar de que essa importância, ela precisa realmente, esse estudo precisa realmente de um novo olhar para se perceber a importância do desenvolvimento daquela competência que ele traz, né? E aí o seu estudo vai acrescentar um ponto, uma vírgula, ao geral, ao grandão que tem sido desenvolvido ao longo do tempo. Quando nada, vai trazer para você esse entendimento, e isso já é importante, certo? Aí, você vai fazer uma síntese bem articulada dos elementos teóricos. Aqui é importante você trazer esses autores que você foi identificando lá nos artigos, e às vezes tem link de artigo, né? Tem link de artigo dele, tem um livro que você encontra em PDF que está citado lá nos artigos, e você vê que é importante pelo tema, pelo título, aí você encontra em PDF na internet. Aí, aqui no texto, né? No texto da fundamentação, pode ter citação dos autores, e a ideia central deles vai contribuir para
o seu estudo. Deixa eu ver se... Vou dar uma melhorada nessa escrita aqui. Acho que chegou alguém na sala, deixa eu ver. Bárbara. No texto pode ter citação dos autores. Vou botar assim, com a ideia. Uma ideia central. Vou apagar isso. Sobre o tema. Né? Na escrita, descrever a ideia do autor que irá contribuir. 3 pontos, né? Você vai verificar os autores a partir dos artigos levantados, né? Levantados, os artigos e livros, né? Que você conseguir levantar nos estudos que você encontrar. Aí, nesse estudo, você vai identificar a ideia central dos autores, porque geralmente está discutido no texto do estudo, né? E aí, tem também o acesso aos textos dos autores, que você vai encontrar, e se você conseguiu ler o texto do autor também, você vai trazer essa ideia central aqui para a sua fundamentação teórica, né? Tipo assim, um exemplo, não sei quem é o autor, tá? Vou botar um Santos 2008, é só um exemplo, tá? Santos 2008, que seja um autor lá que foi encontrado em um artigo por Júlio, que Júlio leu lá da Cielo. Ele discute a respeito dos mapas, do ensino, dos mapas temáticos, na educação básica, ou no 6º ano do ensino fundamental, pode ser assim também, que vai... 6º ano do ensino fundamental, para o desenvolvimento do pensamento geográfico, para noção, assim, espacial da região. É um exemplo, tá, gente? Eu não sei nem quem é Santos e nem sei o que ele fala, mas é um exemplo, assim, uma sugestão de texto. Aí, tipo, teve esse autor. Aí ele discute sobre isso. Aí Júlio vem e traz que ele discute a respeito disso, né? E aí pode trazer aqui. Desse modo, compreende-se a importância como eu posso dizer, a importância de tais elementos para desenvolvimento. Escrevi certo. Das habilidades necessárias. É um período escolar. É só um exemplo, tá? Aí aqui, de repente, você pode trazer uma citação direta de Santos. Tarará, 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 tarará. Citação direta, né? Aí seria Santos, 2008, página 54. Pode trazer uma citação que tem a ver com o que você escreveu aqui, da ideia central dele, que contribui para o seu estudo, né? E para comprovar o que você quer dizer, o que você tem de hipótese, certo? Aí você pode trazer tanto a citação indireta,
como a citação direta. Aqui cabe. E aí você tem que... os autores que você levanta, então, pelo menos essa fundamentação teórica aqui, ela tem que ter pelo menos 3 a 4 parágrafos, certo? Porque ela vai trazer as ideias básicas dos autores sobre os mapas, o estudo dos mapas temáticos e a compreensão dos fenômenos geográficos. Então, quando nada, vai se trazer 3 autores, né? Vamos dizer assim, 3 autores discutindo esses 2 temas. 2 de um tema, um do outro, ou 2 de cada tema. Aí vai ter pelo menos uns 4 parágrafos, né? 3 a 4. Se tiver mais, melhor. Mas é bom, não tem problema não. Se você tiver mais autores, mas às vezes no projeto a gente não lê o suficiente para ter mais autores ou mais ideias, tá? Então, 3 a 4 parágrafos, você trazendo as ideias dos autores que você levantou, os principais, é suficiente. Aí na metodologia, a metodologia também tem citação, tá? Na metodologia. Como fazer, com que, quando, o que, com quem e onde. Está tudo relacionado às questões que a gente até conversou no outro encontro, que foi os tipos de pesquisa, né? E as formas de coletar dados, os instrumentos de coleta de dados, essas coisas. Consiste em dizer o tipo de pesquisa a ser abordada, bibliográfica, documental, de campo, descritiva, exploratória. Lembra que a gente falou sobre isso? Uhum. Então, quando você vai descrever que a sua pesquisa é bibliográfica, você faz uma citação do autor, né, do que é a pesquisa bibliográfica. Se for pesquisa de campo, você faz uma citação do autor sobre a pesquisa de campo. Deixa eu abrir aqui um PDF de Gil. Ver se eu encontro aqui fácil. Porque eu não sei se eu encontro fácil o meu projeto. Pesquisa. Deixa eu procurar aqui. Está em 2016, está aqui em documentos. Se eu achar... Não quero doutorado, não quero... Presença modificada, ciências sociais. Ver se eu acho aqui meu projeto de pesquisa. Deixa eu ver esse de Lorames. Se tiver o texto assim escrito, eu mostro para vocês. Foi um que eu orientei aqui. Ah, tem. Achei um aqui de Lorames. Deixa eu botar para mostrar para vocês um textozinho. Eu não sei como é que eu mudo a tela, a apresentação. Aqui, eu acho que veio. Acho que veio para o de Lorames, não veio? Aqui é um projeto que eu orientei, certo? Aqui eu estava fazendo umas correções. Eu achei ele aqui, eu estava procurando o meu, mas ele apareceu logo, eu coloquei aqui para vocês verem. É só para dar um exemplo. A fundamentação teórica, por exemplo, né? Que aqui está mais ampla, tá? A de vocês podem ser menor, que é um projeto, mas você vê que aqui tem quantos parágrafos? 1, 2, 3, 4, 5 e um de conclusão, tá? Então, assim, ó, projeto político-pedagógico, ela já trouxe aqui o que é, tal, e traz a citação de Veiga. Desse modo, construí-lo, executá-lo, avaliá-lo é tarefa da escola. Veiga, que é uma Veiga, né, que discute PPP, e o exercício dessas ações provoca. Ela já está dizendo que essa citação, que está entre parênteses aqui, ó, começou em construí-lo, que diz que construir, executar e avaliar a tarefa da escola foi de Veiga, foi citação direta, tá? E o exercício dessas ações provocam no sujeito um sentimento de pertença, que aqui ela está falando do projeto político-pedagógico na escola, construir ele na escola, dizendo que é importante. Então, ela traz Veiga para dizer que é tarefa da escola, construir, executar e avaliar, tá? E finaliza com a frase dela. O exercício dessas ações provocam no sujeito um sentimento de pertença. Aqui é a construção de um parágrafo falando do PPP,
Aqui ela continuou falando, ela ampliou um pouquinho a discussão do PPP, porque aqui a gente já percebeu que ela quis dizer que é papel da escola construir, executar e avaliar, mas também os sujeitos, quando participam, se sentem parte. Então, ela usou usou a lei, tá vendo? A LDB, Lei de Diretrizes e Bases. Aí, quando ela vai trazer a outra categoria teórica dela, que é a gestão democrática, ela vai trazer outro autor para discutir. Aí ela faz a associação da gestão democrática com o PPP e traz sacristão. Entendeu? E aí, no final, são as categorias teóricas dela, PPP, gestão democrática. Vai entrar um pouquinho de currículo também. Aí ela citou os autores que falam disso em forma de texto. E no final, ela falou os outros autores que ela vai usar para discutir. Para discutir tudo isso, ó, apoia-se em Veiga, Sacristã, Medel, Moreira e Silva, Demo, porque ela não usou só o que ela citou. Então, ela citou o que ela vai usar como principal. Esses dois citados ela usa como principal para esse capítulo de PPP. Aí eu sei que agora eu estou acompanhando o texto dela, já está na parte do texto. Mas ela também vai usar outros autores. Então, para discutir isso, ela finalizou a parte da fundamentação teórica, trazendo todos os autores para discutir tudo isto, ou seja, isso e algo mais que estiver, e as outras relações, o sujeito na escola, a escola e a construção do PPP em si, ela vai usar também Demo, Laville, outros autores, entendeu? Assim como documentos legislativos oficiais da educação fundamental, ou seja, ela também vai usar legislação, embora ela já citou a LDB aqui em cima, para falar dessa questão. Aqui é um projeto com um texto de fundamentação teórica, que tem citação. Deixa eu seguir aqui para a metodologia, que era o que eu queria mostrar. A metodologia pode ter, acho que 3 a 5, sei lá, parágrafos, né? Aí aqui ela vai fazer nessa seção, faça um esboço da opção metodológica para descrever possíveis caminhos, né? Que é o caminho que foi percorrido, como fazer, né? E como fazer e o que utilizar para fazer. Para descrever possíveis caminhos que levarão ao entendimento dos objetivos traçados nessa pesquisa. Então, ela busca compreender a reformulação do PPP, o que é que a pesquisa dela busca, e a partir daí, torna-se mais apropriado uma pesquisa de abordagem qualitativa, tá vendo? Vou botar negrito aqui, botar colorido. Aí, de acordo com o Demo, que aqui também tem citação, né? A pesquisa qualitativa busca compreender o fenômeno da realidade. Então, ela utilizou a citação de Demo para dizer a importância e o que é a pesquisa qualitativa e relacionar com a pesquisa dela. De acordo com Demo, a pesquisa qualitativa busca compreender o fenômeno da realidade, preservando sua dinâmica, tal. Certo? Usou Demo para dizer qual tipo de pesquisa ela usou, qual foi a abordagem. Isso vocês também vão fazer. Oi. Zimara, a diferença da citação com recuo e essa citação aí. Com recuo é a citação direta, não é isso? Mas tem outra citação direta, não é isso? Tem, ó, aqui em cima ela usou uma direta que foi sem recuo, que é essa aqui que está nas aspas, ó. Mas tem que ter aspas, não é isso? Se a citação, tá vendo aqui? Que entrou aspas aqui, deixa eu botar aspas vermelhas. Se a citação direta tiver menos de 3 linhas, ela vem aqui no texto nesse formato. Se a citação direta tiver menos de 3 linhas, ela vem na continuidade do parágrafo, dentro das aspas. E vem, isso aqui pode vir aqui, ou isso aqui pode vir antes da citação, no início. Ela poderia botar, desse modo, Veiga 2009 também poderia vir aqui. Por exemplo, né? Deixa eu mudar para vocês verem. E nessa outra que ela colocou, acho que uma citação com mais de 3 linhas, não foi? Ou não? Ali foi indireta. Ali, peraí, que eu te mostro. Tá. Aqui vem dentro do texto e vem a página e o ano, certo? Aqui é a citação, deixa eu botar de volta no lugar. Aqui é a citação direta com menos de 3 linhas. Vem desse jeito. Aqui, onde ela só coloca Veiga 2009, é citação indireta. O que Veiga diz sobre o PPP está misturado aqui no texto que ela está explicando o que Veiga diz. Então, ela vem só Veiga fora do
do parêntese, o ano só vem o ano no parêntese, e veiga vem fora. Na citação direta, pode perceber que veiga veio em maiúsculo dentro do parêntese, tá vendo? E também veio a página. Na indireta, vem fora do parêntese e não vem a página. E na direta, com mais de 3 linhas, deixa eu ver se tem algum aqui, se ela colocou algum aqui. Ela vem com recuo. O recuo é porque ela ultrapassa 3 linhas, não tem não. Aqui. Eu sei, Uma entendi. citação de média. Pronto, ela ultrapassou 3 linhas, então ela vem no recuo, um tamanho menor, espaçamento simples. A forma de referenciar tá igual, tá vendo? Da que veio no parágrafo, na de veiga, que é o nome dentro do parêntese e também a página. Mas aqui ela é 10, o tamanho é 10, porque ela está no recuo. Se ela tiver menos de 3 linhas e for dentro do parágrafo, ela segue o tamanho 12 e o espaçamento de 1,5, que o espaçamento no parágrafo é 1,5, na citação com recuo é simples. Eu vou ter que mandar umas citações diretas sem o recuo, porque o meu Word está com problema. Eu não estou conseguindo fazer aquele espaçamento de 4, né? Acho que é 4 centímetros, se eu não me engano. 4 centímetros, não estou conseguindo, não. Vou ter que mandar Mas sim. é bom você botar a justificativa, tá? Isso, eu vou botar uma observação, né? Isso. Bote a justificativa, bote a observação. É importante demais, gente, botar referência. Tanto aqui na hora da citação, direta ou indireta. Aqui está indireta também, tá vendo o demo fora do parêntese 2015 aqui, a ideia dele está aí misturada. Quando ela vai citar Leville, que ela coloca aspas aqui, porque Leville já está como citação direta. Mas é uma linha, mais ou menos, a de Neville, tá vendo? Então, vem dentro do parágrafo. Tá dentro do parágrafo, com o mesmo tamanho. Mas o que eu quero dizer da metodologia, eu quis abrir um texto para compreender assim. Você vai dizendo qual é o seu tipo de pesquisa. Por exemplo, ela não falou que era de natureza básica, que é essa pesquisa que a gente faz, né? Mais pautada na bibliografia, porque a de natureza aplicada é uma que você aplica na prática a pesquisa. E a natureza básica você faz um estudo, mesmo que você tenha pesquisa de campo. Ela não citou a natureza, mas ela botou a abordagem que foi qualitativa, que aí vocês também vão falar sobre a de vocês. Vocês pegam a citação dos textos que a própria professora foi trazendo, né, na disciplina, para poder justificar o que é, né? A pesquisa qualitativa busca compreender o fenômeno da realidade preservando a dinâmica. É o que Demo fala, né? Ela não altera a dinâmica, mas ela traz qual é esse contexto. Aí aqui, segundo Minayo, tá vendo? Citação indireta, porque a ideia de Minayo tá aqui dentro. A pesquisa qualitativa se ocupa com fenômenos da realidade social. Aí ela trouxe Minayo para falar da mesma abordagem. A pesquisa teórica aqui, ela trouxe um pouquinho da bibliográfica aqui embaixo. Deixa eu ver de onde vem. Nesse sentido, para dar conta de aprofundar os conceitos sobre o projeto político-pedagógico e currículo, a priori utilizaremos a pesquisa teórica como metodologia de pesquisa. Nesse aspecto, a pesquisa teórica ou bibliográfica, de acordo com Marconi e Lakatos, trata-se, citação direta, tá vendo? Entre aspas. Onde é que a aspa acaba, que eu não estou achando? Ficou alguma coisa faltando aqui. Final da aspa. Trata-se de levantamento de toda a bibliografia já publicada em forma de livros, revistas, publicações, avisos. Tá aqui. Tá aqui, achei as aspas. Publicações de livros, revistas, avulsas, impressa e escrita. Então, ela já trouxe aqui do que é que se trata a pesquisa bibliográfica, tá vendo? Então, a metodologia é isso, você vai dizer o que você vai fazer, e aí você usa o autor para dizer por que aquele tipo de pesquisa, né, e o que é que significa ele. Então, porque ele significa isso, ele casa com a sua pesquisa. De acordo com as autoras, esse tipo de pesquisa tem como objetivo colocar o pesquisador em contato direto com tudo aquilo que foi escrito sobre determinado assunto.
Aqui tem outra citação direta de Marconi e Lakatos, ó, sobre o tipo de pesquisa que é bibliográfica, porque ela está justificando que está utilizando a pesquisa bibliográfica para construir a base teórica do trabalho. Tá vendo? Aí tem aqui não é, aqui é um mini parágrafo, né? Mas 1, 2, 3, 4 parágrafos ela fez isso aqui, tá vendo? Falou basicamente só da abordagem qualitativa e da pesquisa bibliográfica. É o que vocês vão fazer nessa parte da metodologia. Cadê? A metodologia voltei. Aí ela botou aqui, ó. Definição da amostragem, né? A pesquisa qualitativa não se baseia em elementos numéricos para garantir. Pergunta-se quais indivíduos sociais têm vinculação mais significativa do problema a ser investigado. Coleta de dados, definir as técnicas a serem utilizadas, tanto para a pesquisa de campo, entrevista, observação, formulário, história de vida, como para a pesquisa suplementar de dados, caso seja utilizada a pesquisa documental. E organização e análise dos dados. Deve-se descrever com clareza como os dados serão organizados. Ou seja, se vocês forem ter pesquisa de campo, por exemplo, se vocês não forem ter, aí peguem os autores, pelo menos Marconi e Lakatos, Gil, que é um outro PDF que traz. Se não for ter só a bibliográfica, fale que a pesquisa é bibliográfica, né? Pautada nos estudos feitos acerca daquele tema, aí bote uma citação deles para justificar a bibliográfica. E se vocês forem fazer algum tipo de pesquisa de campo, aí tem que botar, né, o locus, que é onde essa pesquisa vai ser realizada, né, com quem são esses sujeitos e tal, e quais serão as formas de coletar os dados, que aí vai entrar. Se é entrevista, se é observação, formulário, eu acho que ela quer falar em relação a questionário. Questionário, né? História de vida mesmo, porque tem gente que faz em cima da história de vida. E aí é isso que vocês vão descrever. Eu deixei aqui embaixo a organização e análise dos dados, né? De como você vai tratar os dados depois que eles forem coletados. Então, se for fazer pesquisa de campo, depois tem que pensar como esses dados serão analisados, né? Mas aí, alguém aqui vai fazer pesquisa de campo? Ou realmente todo mundo vai ficar no contexto da bibliográfica? Eu acho que agora na pandemia estava todo mundo pensando na bibliográfica apenas, não foi? Eu mesmo fazia bibliográfica. Só bibliográfica, né? Porque a bibliográfica acaba sendo... Todas têm, né? Porque todas precisam. Se alguém for fazer de campo, aí a gente pode aprofundar mais um pouquinho aqui. Ô, Zimara, pode explicar um pouquinho sobre a amostragem? O que é exatamente a amostragem? Aqui nesse tópico, ela colocou relacionando aos indivíduos, a questões, por exemplo, a pesquisa de julho ela é qualitativa, certo? Ela quer descobrir como os mapas temáticos contribuem, né, para a compreensão de fenômenos geográficos, ou seja, ela está implicada em cima da compreensão de algo que vai ampliar o entendimento dos sujeitos, tá? Ela não está preocupada com dados estatísticos, né, quantitativos, é com qualidade. O que é que isso vai contribuir nessa visão social? Aqui ela está relacionando a isso, né? Por exemplo, a pesquisa qualitativa não se baseia em elementos numéricos, ou seja, quantos professores, por exemplo, se fosse quantitativa, quantos professores fazem um ensino sistemático, né, e regular dos mapas temáticos? Seria um dado estatístico. Não. Qual é a contribuição desse estudo para o fenômeno geográfico? É um dado qualitativo, né? Isso contribui para a qualidade, isso desenvolve. Né? Então, ela está falando aqui que isso é algo importante da amostragem, né? E aí, ela quer saber quais indivíduos sociais vão estar implicados nesse processo qualitativo. Então, nesse caso aqui, se ele falar, por exemplo,
não estudo disso na educação básica, certo? Eu até tinha entendido isso de outra forma, mas se ela botou assim, eu vou explicar em cima aqui desse modelo. Se ele for falar assim, que isso não é sistematizado na educação básica, então, os indivíduos que, essas contribuições desse estudo na educação básica, ele vai trazer contribuições aos estudantes em desenvolvimento, né, na ampliação das competências e das habilidades, como sujeitos sociais. Então, são os estudantes da educação básica, né, da faixa etária, sei lá, vamos dizer, de quinto ano, de 10 a 18 anos, né, do quinto ano ao ensino No caso, médio. eu vou fazer sobre, tipo, o ensino fundamental, né? Um estudo sobre aquele tema no ensino fundamental. Sim. Então, essa população que está no ensino fundamental, jovens, estudantes em fase de desenvolvimento de 10 a 18 anos, né, que mais ou menos no médio, que se encerra o médio, eles serão beneficiados com o estudo dos mapas temáticos, né? Como sujeitos sociais, eles serão beneficiados. Então, ela está falando desse tipo de amostragem, né? Quem vai ser beneficiado são os estudantes da educação básica. Entendi. Entendeu? Quem pode ser beneficiado também? Os professores de geografia que estão atuando na educação básica, com a ampliação da compreensão da importância desse ensino, entendeu? Pode trazer Sim. também essa relação nesse sentido. Certo. Aqui você não vai colocar dados, né? Eu deixei esses aqui, botei em vermelho, porque ela disse que poderia subdividir o item dessa forma, né? O tipo de pesquisa, que o de vocês, no caso, é exploratória, que é de conhecer os estudos acerca de um tema, certo? A pesquisa bibliográfica é uma pesquisa exploratória, que vai trazer um aprofundamento de estudo acerca de um tema, né? Vai ampliar os conhecimentos acerca de um tema. No caso de vocês, é esse aqui, exploratória. Vocês podem pegar uma citação sobre exploratória em um desses livros e utilizar, né? Mas você pode dividir assim, tipo de pesquisa, a fonte de pesquisa, bibliográfica, entrevistado, documental. Aí eu acho que o de vocês vão ser bibliografia e legislação, né? Que você vai trazer a legislação da educação básica, se você for falar sobre a educação básica e tal. Não vai ter esses outros dados aqui de entrevistados, tá? Essa bibliografia pode ser livros impressos e artigos de internet, pode ser colocado dessa forma também. A coleta de dados, esclarecer como, quando, onde buscar os dados, e aí, no caso, se tivesse uma pesquisa na escola, seria na escola, tal, na série sexto ano da educação básica, com professores e alunos do sexto ano. Seria esclarecer, né, onde, que seria o local, a escola, né, e os sujeitos também relacionados. E a análise de dados, dizer como procederá para analisar os dados que obtiver na parte específica da pesquisa, né? Aí eu acho que vocês não têm uma coleta de dados, né, em loco, ou seja, assim, empírica, né, na escola, por exemplo, numa escola ou empresa, aí vocês podem botar aqui que vai proceder nessa parte aqui, porque é só bibliográfica, então os seus dados serão artigos de internet, aqui também vocês podem colocar, ó, busca de artigos em repositórios oficiais. Não, deve ser assim, repositórios de universidades públicas e revistas reconhecidas pela comunidade. Pode deixar o tópico e botar assim, antes de artigo, né? De livros e artigos, por exemplo. Porque está se relacionando com a pesquisa bibliográfica, tá? Para não deixar sem nada, porque não vai ter dados de empíricos, né?
e a análise dos dados que obtiver na parte específica, né? Estudo aprofundado dos materiais encontrados, os materiais físicos e digitais para esse trabalho, por exemplo. Elaboração de resumo. Pode botar isso. Não, acho que não. Vou botar como é. Resumo para organizar e sistematizar. O referencial teórico. Pode colocar algo desse tipo, entendeu? Que vai estar relacionado com o estudo da bibliografia mesmo. O que vocês encontraram e não com campo, né? Com dados do campo. E aqui o cronograma são as etapas da pesquisa. É porque vocês têm o quê? 2 semestres, né? Para fazer? Ou são 3? TCC, projeto, está fazendo agora, TCC 1, TCC 2. Aí aqui, você só marca o X, ó. A pesquisa bibliográfica e a leitura, vocês já começaram agora, certo? Aqui tem 12 meses, né? Por exemplo, 1 ano. Em 1 ano, vocês concluem projeto, que vocês estão fazendo agora, TCC 1 e TCC 2. A pesquisa bibliográfica aqui, ela entra em todos. Aí você coloca o X. Porque quando você estiver com o orientador, ele vai te dizer algo mais para você ler. Quando você estiver escrevendo, você vai perceber que falta alguma coisa. Então, a pesquisa bibliográfica, vocês podem botar até assim, 10 meses, porque ela continua, ela não para. Entrevista, se você fosse fazer, tipo agora, nesses 2 momentos, você não iria fazer no terceiro. É para você marcar mais ou menos em qual período, em cada período, como você vai evoluindo no processo, né, da pesquisa, tá? Aí você colocaria aqui as entrevistas no terceiro e no 4º mês, e a análise você começaria no 5º e no 6º, por exemplo. A redação, a partir daqui você já está fazendo, você já continua até o final. Só deixa o último, que o último vai ser para a redação final. Pronto. E a redação final continua. Aqui, ó, revisão e entrega. O cronograma é só para você marcar a evolução da construção do trabalho, entendeu? Na ocupação dos meses. O que você faz primeiro, o que você vai fazendo no meio e a continuidade até chegar no final. Aqui é redação final e defesa. Que é a última Aí, nesse etapa. caso, é só se a gente, tipo, eu decidir fazer uma entrevista, né? Sim, aí se você Em decidir, cima você marca do... aqui. Como o seu não tem entrevista, você não marca. Ou se você quiser, você bota assim os tracinhos. Ele não vai ter, Certo. entendeu? Pronto. Uhum. É só marcar a questão do tempo que você vai fazendo. É. Ai, gente, cadê minha tela? Achei. E aí, gente? Eu fiquei falando. Só que falo. Ainda bem que Caliandra está perguntando, né, Cali? Mas vocês querem falar alguma coisa, perguntar, comentar? Tirei muitas dúvidas aqui. É para tirar mesmo. O Júlio fica calado, não fala nada. É. Eu tô ouvindo. Hoje eu estou só como ouvinte. E vocês que estão aí, Bárbara, Lisa, vocês querem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Gente, eu estou ouvindo tudo, mas eu fico mais
com dúvida quando eu começo a fazer mesmo. Aí eu vou incomodar a senhora de novo, viu, professora? Ah, você tem meu WhatsApp que não tem, Kali? Eu? Se quiser, pode me chamar no WhatsApp, não tem nada não. Eu demoro de responder. Ah, Porque sim, acho que tenho. Parece de que dia eu tem, dou eu aula só na não salvei. escola. E eu fico com vocês hoje, amanhã depois eu dou aula na faculdade. E aí eu demoro, mas eu respondo, entendeu? Tem um pouquinho de paciência. Um pouquinho de paciência. E aí, Tudo bem. Pedro? A Bárbara foi aqui também. Abriu a câmera. Eu tô aqui, Pedro, eu tá também só fechado tô seu ouvindo. microfone. Você quer falar alguma coisa, Bárbara? Não, por enquanto não. Acho que as dúvidas vão surgindo também quando eu estiver fazendo, porque Eu acho que é porque eu já comecei a fazer também, por isso que eu tava com muitas dúvidas. Ainda bem, né? Que Ainda bem. o Zimara aí arrasou. Depois já vale a pena ir tirando a dúvida. Quer falar alguma coisa, Pedro? Quem é esse outro 11B? Tá sem nome. Tem mais alguém aí que eu não sei quem é. O quê? Não te ouvi. Eu queria que sobrasse algum tempo para fazer algo hoje, mas acho que não vai dar mais, não. Ah, tá. Sexta à noite, né, Pedro? Ai, tá bom então, gente. Se vocês não tiverem Essa 11, perguntas, essa de número, acho que é Graça. É Graça. Fala aí, minha filha. quer perguntar alguma coisa, Graça? Quer falar alguma coisa? Ela tá com o microfone desligado. Tá desligado. É. Você vê se você tá escutando, né? Você tá ouvindo. Vocês têm meu WhatsApp, pelo menos Bárbara, que eu acho que talvez não tenha, mas se precisar, os meninos ou o Cali pode dar, porque vocês me tinham no grupo da outra vez. Aí qualquer coisa, vocês podem falar comigo, tá certo? Não tem problema não. Tá bom, tá certo. é, Viu? Pedido final. Então vou desligar que a gente já avançou, né, Pedro? Se puder, postar o material que você fez a observação para eu Esse colocar no aqui, grupo. né? Vou botar agora no É. seu zap. Vou Sim, botar agora. mano, por favor. Obrigada, viu, Azimara? Ajudou muito. Disponha, galera. Que bom. Obrigado. Boa noite. Boa Tchau, noite. tchau. Boa boa noite. noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. senhora. Tchau. Tchau. Essa porra. É.